Fala galera, beleza? Aqui é o Maurício e hoje a gente vai fazer uma análise de fechamento do mercado. Se você puder, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você poder lançar um novo vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão é só deixar aí nos comentários. Bom, vamos lá galera. Essa série que eu vou fazer agora, ela vai ser uma série um pouco diferente. A ideia aqui é a gente fazer uma análise do mercado com base na análise técnica, desenhando aqui no gráfico as figuras e possibilidades com os indicadores mais comuns que a gente tem, que são o MACD e o estocástico, né? Eu ia usar o IFR, mas eu prefiro o estocástico, beleza? Então, com isso, a gente vai começar a avaliar o mercado sempre com essas ferramentas para poder se acostumar com como ele se comporta e aprender a ler com mais perfeição usando aquelas ferramentas, beleza? Porque mais hora de tela com as mesmas ferramentas, com as mesmas configurações, é o que vai ajudar a gente a ter um pouco mais de consistência e confiança no método, tá? Eu já estou usando o MACD há um tempo e eu sinceramente tenho gostado bastante dele. Então vamos lá. Hoje a gente vai começar pelo IBOV. Então o IBOV, eu vou daqui a pouco eu já explico para vocês como que eu vou fazer aqui com os indicadores, mas por enquanto a gente está plenamente em queda, certo? Se a gente considerar isso aqui uma queda, e é muito importante que você entenda, eu traço pelos fechamentos, tá? Então isso aqui teoricamente seria uma queda que veio para cá, fechou abaixo, fechou acima, então a gente pode considerar isso aqui como um reteste para tentar um movimento de alta. Pessoalmente eu não acredito muito, tá? Mas eu estou vendo aqui por esse método de leitura. O nosso MACD, esse daqui é o MACD histograma, ele diz que quando ele está cruzado para cima, acima da linha zero, as linhas do MACD cruzaram para cima. Então a gente teoricamente estaria seguindo numa direção de alta. E se ele cruzar para baixo, a gente teria uma direção de baixa. E aqui abaixo o estocástico lento, eu deixei ele com a configuração padrão de 14 com a média móvel de 3. E é porque ele fica um pouco menos sensível e como as curvas ficam um pouco mais suaves, eu prefiro ler dessa forma, beleza? Então aqui a gente vê que ele já está sobrecomprado há um tempo, ele já está aqui fazendo uma retração, e isso daqui é uma retração de cerca de 38% do movimento, né? Aqui é o 50%, então ainda não chegou nem a retrair 50% da queda. O que para a gente ainda é uma movimentação de baixa, então poderia tentar, por exemplo, traçar aqui, tá? Considerando que aquilo ali seja um canal. Como isso daqui não está fazendo topos e fundos ascendentes, a gente fez aqui um fundo, um pequeno topinho e desceu em linha reta, é um pouco mais complicado de considerar uma tendência. Se você considera que isso aqui é um topo e isso aqui é um topo, então deveria ligar esses pontos aqui, basicamente, né? Fazer essa linha aqui, que não é muito diferente do que eu tinha traçado ali no início. Bom, do que a gente pode ver aqui, tem uma figura que todo mundo já está falando, né? Eu já vi ela há um tempo, que é essa cunha aqui. Lembrando, eu traço pelos fechamentos, então esse fechamento aqui agora a gente puxa ele aqui para baixo, ou a gente pode considerar que essa cunha ela já foi rompida e o que a gente está vendo agora é só um reteste do topo para terminar de afundar, beleza? Se a gente mudar aqui para o gráfico de linha, vocês vão perceber que ó, ele já rompeu, desceu, voltou, está retestando, então isso aqui pode ser um sinal de queda. O nosso MACD ele já está perdendo força de alta e o estocástico lento ainda está muito sobrecomprado, o que pode indicar para a gente que os preços voltem a cair aqui por volta desse suporte e se isso for de fato uma bandeira de baixa, fazer um movimento mais forte lá para baixo. Então aqui voltando para o gráfico de candle, a gente já viu aqui que ele teve segundo fechamento consecutivo ali naquela linha. A gente poderia considerar também que ele ainda está na cunha que fechou ali e está fechando aqui dentro, beleza? Mas eu vou manter essa visão aqui do primeiro fechamento que teve aqui e voltou a tentar subir, tá? Então a minha expectativa para o IBOV é de queda, porque eu tenho o MACD perdendo força, ele está abaixo da minha média de 3 aqui caindo, o estocástico sobrecomprado, isso aqui é uma cunha, e a cunha aqui, nesse caso, ele é um padrão baixista, depois de uma queda muito forte, beleza? Eu separei aqui alguns outros papéis que são os que têm mais peso no IBOV, para a gente dar uma avaliada também, e aí você já vai se acostumando cada vez mais a fazer o traçado das figuras aqui, e se acostumando com os indicadores, tá? Essa média móvel de 3 fui eu que coloquei, ela é uma modificação pessoal que eu pessoalmente
gostei muito. E não é obrigatório, tá? É só porque eu sei que se ele passar aqui para baixo eu posso considerar venda dependendo do cenário. Bom, vamos ver aqui como está então YouTube. YouTube não está muito diferente, eu vou mudar aqui para o gráfico de linha e vou colocar então os mesmos desenhos que foram feitos ali. Bom, no YouTube o cenário já é um pouco diferente, né? Isso aqui está marcando talvez um fundo triplo aqui, ou pode ser uma bandeira também. Vamos marcar esses topos aqui e pronto. Então isso daqui, por enquanto, é só um retângulo, ele não consegue romper para baixo nem para cima. O MACD aqui continua fazendo topos mais baixos, ele já está abaixo da minha média de 3. O estocástico já está cruzando para baixo também, então o sinal aqui para YouTube não é muito bom. O estocástico veio subindo aqui, mas isso não é uma divergência porque ele veio subindo aqui também, tá bom? Eu vou botar aqui no gráfico de candle então. Durante todo esse período aqui, quando chegou nessa faixa, teve então muita pressão de compra e os preços não conseguiram seguir o caminho de queda, tiveram que retornar, mas também não conseguem passar daqui da faixa dos R$25. Então a gente está preso ali entre 20 e 25 o tempo inteiro, tá? Para tomada de posições aqui, a gente poderia pensar numa compra aqui no fundo ou uma venda aqui em cima, mas no momento eu sinceramente preferiria não fazer nada em YouTube. BBDC, vamos ver como está BBDC, está basicamente a mesma coisa que YouTube, né? Mas a gente vê aqui uma divergência, uma diferença um pouco maior em relação aos fundos. E em BBDC a gente já está subindo aqui. E vamos botar aqui o gráfico de linha de novo, porque é muito mais fácil de traçar por ele. Então em BBDC a gente teria o que seria uma bandeira um pouco mais parecida com o que o próprio Ibov está fazendo, tá? Então a gente já tem aqui um fundo no MACD, aliás, um topo no MACD mais baixo, apontando para a gente que o caminho de menor resistência é para baixo, já está abaixo da média de 3, então se ele romper aqui, ele talvez venha buscar esse fundo e quem sabe até cair mais ainda, tá? O nosso próximo suporte aqui então seria, bom, aqui é onde ele já está, e o próximo a gente poderia considerar aqui, nesse topo aqui junto com essa série de fundos, ou então nesse ponto aqui embaixo, beleza? E para cima, bom, apesar de eu não ter muita expectativa para cima, aqui é um ponto importante e aqui é um ponto importante também, tá? Obviamente isso aqui também é, mas ele não vai chegar lá em linha reta, né? Pelo menos eu não acredito nisso. Bom, MACD indicando queda, apesar de estar acima da linha zero, eu leio isso aqui como queda. E o estocástico também começou a cruzar para baixo depois de já ter batido nas zonas de sobrecompra, acusando basicamente uma lateralização aqui para a gente, que é o que a gente vê no gráfico também. Então, sem grandes divergências ali em BBDC. Petro 4. Petro está subindo. Tá bonito, né? Bom, parece estar bonito. Ela marcou aqui então o que seria essa sucessão de fundos aqui. Eu não vou marcar por esse porque a diferença é muito pequena, então a gente estaria aqui marcando esses fundos. Não dá para fazer uma leitura clara do movimento entre os topos. Talvez se a gente copiar e colar aqui, a gente tem então o que poderia ser um canal, mas não é um canal muito direto, né? Ele seria mais um padrão aqui de megafone para cima. E agora ele marcou ali nesses dias um novo topo aqui, o que indica que se ele romper isso aqui, ele vem buscar o topo do canal e talvez venha replicar esse movimento aqui para cá, aqui em 100% em 21,59, tá? Petro pode fazer isso. Se não, a previsão total é a gente mirar aqui o fundo de novo. E vamos ver se tem alguma coisa aqui um pouco mais importante lá para trás. Tem. A gente tem então essa sucessão de fundos aqui, tá vendo? Muito estoque, mas não de muita congestão aqui. Então esse é um ponto possível. Além disso, tem uma resistência um pouco menor aqui, um suporte um pouco menor ali, que pode dar pra gente então uma expectativa de quando chegar ali, talvez buscar um pouco de compra. Vamos fazer uma análise dos indicadores agora. Então os indicadores, a gente tem o estocástico cruzado para cima, chegando perto da zona de 80, mas não é cruzado para cima. Só é sobrecomprado ou sobrevendido quando ele está acima de 80 ou abaixo de 20.
Então aqui o MACD ele mostra pra gente a princípio, né, ele começou a tentar subir, fechou aqui um pouquinho, ele já está abaixo da média de 3, o que indica que ele pode vir a cair para testar esse fundo novamente, tá? Ele não está forte como estava aqui acima da média de 3. Então não tem muitas expectativas de alta por enquanto até romper esse topo aqui, que já é um pivô de alta, né? Então ele fazendo esse pivô de alta, eu acredito que no mínimo a gente teria esse movimento aqui em 100% em 20,42. Beleza? Tem um mega gap aqui, né? Vamos lá então. B3SA3. Nada muito diferente, e é interessante a gente olhar que B3SA3 nesse período ele caiu 40 e poucos por cento, mas sempre deixando um pavio muito grande para baixo. Então ele mostra que não queria cair. Com isso a gente pode traçar então as linhas aqui. Bom, essa aqui não faz muito sentido, aqui ela já foi rompida, eu vou deixar essa aqui então, que parece um ângulo um pouco mais comum para a gente. Ela também está fazendo o que parece ser uma cunha ali, apontando queda, e até o presente momento isso aqui é a conexão entre os dois topos, tá? Então fechando aqui acima a gente já pode esperar que ela continue fechando acima até pegar o topo dessa cunha. Porém, a gente já tem o estocástico apontando para baixo e o MACD apontando queda também. Nota que aqui, quando ele cruza para cima da média de 3, ele passa a subir até o momento em que ele dá uma fraquejada aqui e volta a subir de novo. Agora ele passou para baixo e a gente pode perceber que o movimento ele começa a perder força e vem tendendo a cair um pouco mais. A gente começa a perceber uma força um pouco maior de queda junto com a congestão, beleza? Vamos ver então Ambev, o que a Ambev faz. Bom, gráfico de linha também. Ambev está parecendo um pouco mais fácil de ler, eu já vou mostrar o que a gente tem ali para trás. Eu já estava vendo isso esses dias. A gente já está rompendo um triângulo aqui, teoricamente, né? Ele fechou acima desse triângulo, o que indica que a gente pode continuar tendo fechamentos acima, cada vez mais altos. E se a gente voltar aqui um pouco mais, a gente vai perceber, tá bom, bem mais, a gente vai perceber que a gente acabou de romper há alguns dias o que seria essa congestão aqui para baixo, fez um reteste nela, tá vendo? Ó, a gente fez um reteste nela, caiu, então talvez a gente venha testar ela aqui em cima de novo. O suporte que a gente se encontra agora, né, os próximos, a gente tem esse nível e esse daqui, com uma possível tendência de alta, e ele meio que já rompeu o que seria o outro suporte importante. A gente estava em cima dele, rompeu para baixo, para cima, agora voltou para cima, o que dá aí talvez um pouco mais de força em considerar que ele possa subir aqui. Vamos ver os candles. Então a gente teve um candle de força hoje, já abriu bem perto da mínima, fechou bem perto da máxima, o que é bom. E isso pode dar então uma resistência aqui em cima, teria espaço para mais 7% de alta. O MACD já está fechando aqui acima da média de 3, o que pode iniciar um novo movimento de alta. E o nosso estocástico já está cruzado para cima desde aqui, o que também indica um pouco mais de força de alta, pelo menos no curto prazo, para Ambev. Itaúsa é uma que eu já estou de olho há um tempo, porque eu tenho ela em carteira e pretendo continuar colocando ela em carteira para longo prazo. E aí, na verdade, ela, quanto mais cair, mais bonita fica. Então, a gente pode considerar que isso aqui foi o rompimento, o reteste e já está caindo, conectando sempre o segundo topo. Vamos dar uma olhada em como fica isso com os candles. Bom, não parece estar tão forte assim com os candles, né? Vamos mudar ele para cá então, que ele ainda está fechando ali. O que mostra pra gente que fechando aqui abaixo, ele pode continuar fechando abaixo, mas se ele por acaso romper esse topo e fechar acima, a gente teria fechamentos cada vez mais altos. O nosso MACD está dizendo que ele já perdeu força de alta e agora está começando a cair. Já está dando aquela queda, né? Os topos no MACD estão cada vez mais baixos, e isso aqui são topos até estão mais altos também. Vamos olhar aqui só pelo fechamento, ó. Aqui é mais baixo do que o anterior também. Então o MACD meio que está concordando com o que o preço está dizendo, ele não está tendo divergência ali. Então a gente avalia convergência e divergência pelo MACD. Convergência é bom sinal, divergência é bom sinal também, beleza? Então só tem que saber avaliar isso.
Como aqui já está cruzado para baixo, o MACD está perdendo força, e a gente percebe que isso aqui é um possível triângulo e que aqui ele poderia estar fazendo uma bandeira, o rompimento dessa bandeira então indica que Itaúsa vem cair um pouco mais. Bom, esse um pouco mais, na minha visão, seria... Bom, a gente já chegou aqui bem perto do valor aqui de 7,41. Então talvez ele venha testar aquele fundo de novo. E depois a gente tem mais essa zona aqui por volta de 6,50. Se passar daquilo ali, o próximo nível super importante aqui está em 5,38. Ou talvez aqui em 5,73. Tá? Eu vou deixar ele aqui um pouco mais para baixo. Então isso é a minha visão hoje para Itaúsa. Depois disso então a gente tem BBAS. Vamos começar então pelos indicadores. Você lembra como eu estava lendo? Isso aqui é importante porque é uma forma que eu estou treinando e seria legal se você conseguisse identificar desse método também. Tá? O MACD então, ele está fechando abaixo da minha média de 3. O estocástico está ameaçando cruzar. Pelos fechamentos, a gente tem então essa sequência aqui, fazendo basicamente um triângulo também. Acho que todos os ativos estão fazendo um triângulo ou uma bandeira indicando baixa, né? Então aqui por enquanto é uma consolidação e não tem mais muito o que dizer. Caso você esteja se perguntando por que eu estou usando gráfico de linha, é porque quando a gente estuda a análise técnica, a teoria de Dow não fala para a gente marcar a linha de tendência baseada em mínimas e máximas dos candles, beleza? A gente fala sobre fechamentos. Então, se o fechamento teoricamente é o mais importante, eu prefiro fazer dessa forma. E pessoalmente já tenho estudado isso aqui há alguns dias a mais e tem funcionado muito bem, beleza? Então, a gente tem aqui em JBSS3, aqui último fundo, marcando então possível alta. JBSS3 está bonito, ele está sobrecomprado aqui. Vamos ver os topos como eles estão aparecendo. Está aparecendo também fazer uma pequena cunha, mas não garante nada. Ele pode acabar subindo aqui também, tá? E montar então esse canalzinho de alta. O MACD já está dando uma divergência. E aí quando a gente vê essa divergência do MACD junto ao estocástico sobrecomprado e já apontando para baixo, a gente entende então que é possível um movimento de correção mais forte, de queda mais forte, tá? Buscando pelo menos esse fundo aqui por volta de 18,50 ou ali então na casa dos 16,50 se ele realmente voltar para testar o último fundo de fechamento, beleza? Magazine Luiza. Então, Magazine Luiza tá linda, né? Durante toda essa queda do mercado, ela chegou a cair os seus 50 e poucos por cento, 58% se a gente considerar máximas e mínimas, e considerando por fechamento, ela caiu 51%. No momento, o Magazine Luiza teve uma recuperação meio meteórica, né? Muito forte aqui a recuperação em V. Pessoal que está acostumado com a leitura do Storm, isso aqui pode ser um V15. Então seria uma recuperação maior. Talvez a gente veja um rompimento aqui para tentar subir. Vamos ver aí, porque a nossa situação de saúde e política está complicada. Então não dá para poder fazer uma previsão muito boa, né? Considerando todo o cenário do mercado atual. Bom, olhando pelos indicadores, o MACD está dizendo para a gente que ele vai provavelmente continuar caindo, tá? Até que ele feche acima da média de 3, para mim ele vai continuar caindo. E o estocástico já está cruzado para baixo e ele já está na zona de sobrecompra, então ele indica para a gente uma possível venda. Eu consideraria essa venda aqui a partir do momento que fechasse abaixo então dessa linha aqui, beleza? É a forma como eu vejo, porque aqui já está um movimento bem forte e está um pouco complicado de operar a Magazine Luiza. Antes ela não tinha tantos gaps, agora é um gap atrás do outro, beleza? Então, muito cuidado aí. O Lodge Renner também. MACD dizendo que o caminho mais fácil por enquanto é queda, estocástico apontando para baixo, apontando que o caminho de menor resistência também é queda. A gente tem aqui então os fechamentos. Conectando os fechamentos,
a gente tem então essa possível bandeirinha aqui, ou esse pequeno canalzinho de alta, não tem como saber ainda, mas se a gente conectar também esses fundos aqui, ela já perdeu o fundo e vem retestar aqui então o fundo desse canal, tá? Pelo menos é o mínimo que a gente pode esperar aí. Fora isso, qualquer outra queda de Magazine Luiza seria esperado então uma resistência muito forte aqui em 28,32 e mais uma resistência mais forte ainda em 24,74. Vamos botar aqui os candles então para olhar. Beleza, então isso aqui é rejeição de queda, né? Então a gente pode esperar talvez um movimento um pouco mais forte para cima para ver como é que ele vai fazer. E é isso então. E a última por hoje então vai ser Vale 3, porque o vídeo está ficando muito longo e 20 minutos já é demais. Então eu vou colocar aqui as linhas. De novo, a gente percebe, né? Eu não sei se você consegue notar, mas tem a diferença brutal quando a gente muda do gráfico de linha para o gráfico de candle. Por exemplo, eu nem sei o que traçar aqui. Se eu fosse traçar isso daqui, eu talvez teria que traçar essas linhas aqui, porque são as que mais fazem sentido. E depois teria que traçar esses topos aqui. Tá? Então seria aqui um possível deriva, seria uma possível deriva. Uma deriva é como se fosse uma bandeira invertida, é um canalzinho de alta numa tendência de alta, ou numa tendência de baixa, né? Mas se tem movimento de alta, você tem um canalzinho de alta, ele perda do fundo, então considera uma queda bem forte. O MACD já está cruzado para baixo da média de 3, indicando uma possível queda, uma provável queda. O estocástico também já cruzou para baixo, também indicando uma provável queda. E se a gente voltar para o gráfico de candle, a situação aqui fica um pouco diferente, né? Porque a gente teria que conectar esses fundos aqui, marcou um fundo duplo, e esse fundo duplo, então, deixa eu até voltar para o gráfico de linha aqui, porque eu quero ver. É meio complicado de ver, não consideraria isso um fundo duplo. Bom, por enquanto, então, não tem nem o que dizer muito aqui sobre Vale, da forma como eu leio, eu não consigo enxergar muita coisa. Só posso então traçar os suportes e resistências em pontos onde a Vale tende a encontrar alguma dificuldade de passar, tá? Então esses daí são os pontos que eu vejo hoje. E a gente fechou bem em cima da linha aqui, né? Isso aqui, a perda dessa mínima já poderia indicar uma venda. Tranquilo? Lembrando que isso aqui não é call, tá? Eu não sou analista, eu não estou falando para você comprar ou vender ou sair de qualquer posição. Eu estou apenas fazendo uma leitura aqui, principalmente para as pessoas que estão tendo dificuldade em encontrar alguns indicadores para tendência, para sobrecompra, e que tem dificuldade em fazer desenho, né, no gráfico de acordo com a análise sem ter as médias, possam se acostumar também, possam treinar, possam ver como é que eu estou analisando e adquirir um pouco de experiência junto comigo, beleza? É isso aí, me diz aí o que você achou desse vídeo, se você gosta, se você não gosta, ou se tem algum papel que você gostaria de ter aqui nessa lista, porque por enquanto isso daqui é só uma lista dos ativos com maior peso, eu posso mudar. E aí é só vocês darem a sugestão de vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se puder, deixa o seu like, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo. Valeu!